Ok, então nós vamos dar início à nossa atividade avaliativa, fazer um debate sobre as questões reflexivas sobre a aula que trata do cooperativismo associativista na visão de Charles Fourier. Bom, a primeira questão que foi colocada, ela diz o seguinte: na obra Teoria dos Quatro Movimentos de 1808, o francês Charles Fourier, a humanidade apresenta quatro estágios evolutivos, onde o ápice seria a harmonia. O que representou, na visão do autor, o processo social dentro de um contexto social naturalista, né? Então, o que representou essa evolução aí? Como é que se dava essa evolução da sociedade? Então, eu passo a palavra para vocês. Quem quiser for responder, né? Quem for responder, por favor, só identifique-se com o nome. Professor, bom dia. Bom dia. Seu nome? Eu coloquei a minha resposta aqui nessa primeira questão. Seu nome, por Eu coloquei o favor? seguinte, tá? Olá, qual é o seu nome? Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Quem era o aluno que começou a responder agora? Precisa se identificar primeiro e depois ele responde. Eu Tá, falei, eu não estou professor, é vendo. o Felipe Bessa. Pode falar, Felipe. Eu coloquei o seguinte nessa primeira questão. Eu coloquei assim, depois da etapa primitiva em que a sociedade é desconhecida, vem a selvageria, o patriarcado, a civilização, que é a etapa atual, e prepara a passagem a uma nova etapa harmonia. Ok, Felipe. As trajetórias, né, as fases que ele destacou, né, foram essas. Agora vamos procurar fazer uma reflexão sobre o que seriam essas fases, né? Porque, na sua visão, o que é que você entendeu? Né? Fale um pouco dessas fases aí, o que seria cada etapa aí? Primitivismo, selvageria, patriarcado. O que foi que você entendeu por cada uma dessas fases? Eu entendi assim que o ser humano ele teve uma certa etapa de evolução, por exemplo, quando na selvageria, por exemplo, era um ser humano selvagem que eu entendo, né? Ele era selvagem, não era, não tinha comportamentos assim éticos, eu acredito. Eu acredito que seja assim, professor. Eu não entendi muito bem. Certo. Vamos lá. Alguém mais gostaria de complementar essa questão que eu estou passando aqui para vocês, não só para o Felipe, né, para todos vocês se manifestarem. Eu coloquei a mesma resposta Seu que o nome, por favor? Felipe. Emily Giovana. Emily, assim com dois L's, com L. É, com dois L's e um Y. Giovana, com G, né? Uhum. Giovana. Sim, Vamos lá. eu Pode coloquei a falar. mesma, eu coloquei a mesma resposta que o Felipe.
E eu concordo com o que ele falou. Eu acho que na visão do homem que falou, que eu não lembro o nome Charles dele agora, Fourier. Charles isso. Fourier. Acho que ele acredita que agora, no caso, no tempo que ele viveu, seria a fase da civilização e depois que viria a harmonia, que no caso eles estavam, digamos que planejando isso, para que tipo as futuras gerações pudessem viver nessa fase. Eu acho, foi o que eu entendi. Certo. Nós estamos aqui trabalhando com entendimentos, né? E aí a gente vai, ao final das respostas de vocês, eu vou fazer aí um arremate para a gente fechar uma linha de entendimento, digamos assim, afinizada, né? Todo mundo aí convirja para um entendimento sobre as ideias dele. Emily, você concorda com o Felipe nessa questão da fase inicial, né, da selvageria, que não tinha ética, não tinha normas, então a nossa sociedade era uma sociedade muito, digamos assim, desregrada nessa fase da Concordo, selvageria? Tá? concordo. Perfeito. E aí nós passamos dessa fase para uma outra que ele chamou de patriarcado, né? Como é que você entende essa outra fase aí do patriarcado? Como é que Bom, você... Fale um pouco aí do que é que você acha que seria esse patriarcado aí? olha, professor, eu não sei se vai ser uma viagem da minha cabeça, então, Vamos lá, vamos mas, viajar. ai meu Deus, tá bom. Acredito que, tipo, pelo que eu conheço de patriarcado, era aquela sociedade, né? Que no caso a gente ainda vive isso hoje, pelo menos as mulheres, que os homens poderosos, e sendo homem, eles que governavam tudo. Então, no caso, a mulher era sempre a segunda opção, ou segunda não, sempre a última mesmo. E eu acho que quando ele está se referindo a isso, eu acho que ele tipo quis comparar a questão das outras pessoas, os mais oprimidos, não terem lugar na sociedade. E pelo que eu pude entender, eu acho que ele queria mudar isso. Porque ele queria mudar isso. Certo. Alguém gostaria de complementar ou de participar dessa discussão aí que a Emily está falando? Vocês concordam com a Emily, discordam? Alguém tem um outro ponto de vista sobre esse entendimento? Patriarcado é essa questão mesmo, onde existe a figura masculina e ela domina, e a figura feminina é uma figura, passa a ser uma figura, né, digamos assim, subjacente, de menor relevância. Vocês concordam com isso? Concordo. Qual é o seu nome, por favor? Évila Suzane. Suzane? Évila Suzane. Évila? Por favor, fale. Évila? É assim? Se escreve seu nome? É. H-E-V-I-L-A. H-E... V-I-L-A. Évila. Muito bem. Évila Suzane, é? Uhum. Vamos lá, Évila. O que você acha sobre essa questão do patriarcado, então? É sempre uma figura masculina querendo ditar, né, as regras que, como o Felipe destacou, não existiam, né, numa sociedade primitiva, selvagem? Como é que você enxerga essa questão do patriarcado? Claro que nós estamos nos referenciando ao texto do Charles Fourier, né? A fase do patriarcado. O que é essa sociedade patriarcal? Patriarcado é quando o homem está acima de tudo, né? Em certo sentido. Era quando o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa.
dentro da casa, mais ou menos isso. Sim. E assim, você acha que né, tanto você como a Emily e os demais colegas, vocês acreditam que esse estado de coisas, né, quer dizer, o homem assumindo essa posição de autoridade, né, dominante, essa situação, ela se impôs por quais fatores no processo da evolução da sociedade? Por que as coisas se deram dessa forma e por que nós não tivemos, por exemplo, uma sociedade matriarcal? O que é que favorece essas coisas na visão de vocês? Por que a sociedade, né, ela caminha nesse sentido? E nós precisamos procurar compreender os processos, né, gente? Não adianta só a gente ficar conceituando e classificando as coisas sem entender como o processo ele se estabelece. Por que ele acontece de uma forma e não de outra? Vocês entendem o que eu quero chegar? Nós recebemos muitos conceitos, muitas doutrinas, muitas denominações, só que isso tudo já está pronto, está formado. Nós precisamos entender por que as coisas se instituíram dessa forma. Por que elas são assim e não são de outro jeito? Quais são os fatores históricos, naturais, científicos, sociais, químicos, físicos, biológicos? Quais são os fatores que condicionaram determinado resultado histórico, determinado contexto social, e não outro? Uma coisa é você aprender conceitos, classificações, outra coisa é você aprender esses conceitos e classificações e entender o processo de formação deles, por que eles são assim. Então, a nossa discussão é a gente procurar entender por que as coisas, né, claro, aí, com base no texto do Fourier, por que a sociedade vai assumindo essas características. Agora, Karl Marx tinha uma outra perspectiva. O Maquiavel tinha outra, Platão tinha outra, cada um dentro de uma visão de mundo. Mas é importante a gente entender qual era a lógica, né, como as coisas iam se estabelecendo dentro desses conceitos. Pode falar, quem está falando? A Clara Araújo. Ana Clara. Ana Clara. É. Diga, Ana. Agora que eu tô lembrando, eu li uma vez num lugar que o motivo do patriarcado é porque os homens impõem às mulheres que, tipo, a maternidade era uma coisa muito complicada e que, tipo, era, acho que mais fácil elas ficarem em casa e cuidando dos filhos, enquanto os homens se impõem e ficavam à frente das decisões. Mandei ele perguntar se acha que é isso. Certo. Eu vou comentar, né? Eu faço o fechamento. Eu estou agora estimulando vocês a darem o ponto de vista de vocês, e aí depois eu faço o fechamento de tudo, tá? Para a gente alinhar as ideias. Alguém mais gostaria de falar? A Évila, professora, ela quer falar.
Pode falar, Evelyn. Não, eu só gostaria de dizer mesmo sobre o patriarcado, que antes, no começo, sim, em algumas religiões, algumas mulheres que tinham meio que o poder de mandar, tipo no judaísmo. Sim, Mas hoje em dia, no judaísmo, parece que a mulher não pode nem ir lá no lugar onde eles vão rezar menstruada, porque eles consideram pecado. sim, sim. Colocaram. Aí o que você tá se referindo são digamos assim, regras institucionais que cada grupo social ou instituição social, no caso aí, um grupo religioso, né, institui para os seus membros. Isso é natural. Todo grupo social, né, ele estabelece suas regras de conduta e essas regras, como elas, digamos assim, elas vão transcorrendo ao longo do tempo e ao longo do tempo a sociedade vai mudando, essas regras, muitas das vezes, elas passam a ser vistas, criticadas e aí vem um movimento para tentar mudá-las, né? Isso é um processo natural. O mundo muda, o contexto social muda e as regras que são estabelecidas elas vão sofrendo pressões para mudarem também. Tem regras que demoram séculos, né? Milênios, tem outras que não duram nem um ano, né? Algumas leis que nós temos na sociedade, se faz a lei, mas ela não pega, né? Ninguém atenta, ninguém observa, ninguém obedece. E tem outras leis que duram décadas, né? Séculos. Então, esse processo aí é normal. Agora, voltando à questão da sociedade patriarcal, imagine o seguinte: se nós não tivéssemos regras, né? Então, numa sociedade primitiva, você tem aí um ser humano ainda, né? Muito bruto. Bruto, quando eu digo, ele não tem uma capacidade intelectual, cognitiva desenvolvido, ele não tem ainda um arcabouço tecnológico, científico sofisticado, ele tem algumas técnicas, ele tem algumas ferramentas de caça e tudo, e ele vive numa situação muito natural, né? Natural, quando eu uso o termo natural, gente, eu quero dizer semelhante às demais espécies, né, da natureza. Então, as espécies da natureza, elas já têm toda uma programação instintiva de existência e sobrevivência. E nós não somos diferentes, nós somos, né, fruto dessa natureza, com alguns diferenciais das outras espécies. Mas nessa fase primitiva, nós somos bem, assim, naturais, no sentido de viver muito em função dos nossos instintos, né, de sobrevivência e de reprodução. Aí, quando você não tem essas regras, imagine hoje se nós não tivéssemos regras para viver na sociedade. Imagine se nós pudéssemos fazer o que bem entende, nós bem entendêssemos, né? Nós estamos aqui numa selva, a gente está numa selva, imagine, você faz o que você bem entende. O que é que acontece? O que é que vocês acham que aconteceria com a nossa sociedade? Ela conseguiria se desenvolver ou ela entraria em colapso ou nenhuma coisa nem outra? Ela ficaria estagnada. Aquele estado de coisa não se alteraria. Se nós não tivéssemos regras e vivêssemos ainda como seres primitivos, né? Vocês Acredito que entraria em colapso. entraria em colapso, né? E por que entraria em colapso? Quem está falando? Quem está Emily. falando? A Emily. Emily. Por conta que o ser humano ele precisa de limites, no caso das leis. Então, vamos supor que uma pessoa tem uma filosofia diferente da minha e acredite que sacrificar humanos é uma coisa boa. A gente Pena de sabe que morte, né? perante. Tipo pena de morte, Sim, né? exatamente. Então, ia haver muita divergência de ideias. Então, as pessoas em si já iam entrar em colapso.
Então o ser humano precisa de uma limitação. Vocês concordam com... Não, Sim, foi a professor. Évila que falou? A Emily, a Évila? Quem foi que falou? Foi a Emily, professor. A Emily. Vocês concordam com a Emily? Imagine, né, gente? Se a gente fizesse todo mundo fizesse o que bem entende, ficaria complicadíssimo, né? Todo mundo se apropriaria, pegaria, né? Ou se acharia no direito de pegar o que bem entendesse, fazer o que bem entendesse. Obviamente, isso iria criar um caos na sociedade em termos de conflito, né? O camarada fosse pegar uma coisa que é minha, eu não ia gostar. Aí eu ia ter que fazer alguma reação, né? Ia ter que esboçar alguma reação. Aí não ia dar certo. Aí seria aquela questão do Thomas Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem, né? Quer dizer, a gente se auto... Isso, ele falou isso já num outro contexto filosófico, mas seria aquela questão de a gente se auto-aniquilaria, né? Seria com tamanho o grau de conflito que a gente ia, né, se destruir. Então, as regras, as leis, as normas, elas são importantes por causa disso. Elas instituem certos limites, como a Emily destacou, né? Muito bem. Se a gente não tiver regra, aí a coisa desanda, né? Vamos para o exemplo aqui da nossa realidade atual, né? Pandemia. Ninguém gosta desse tal de lockdown, né? Ficar preso em casa, não poder ir para a praia, não poder passear, ir para uma praça, etc, etc. Mas, se a gente for, se todo mundo sair na rua, o que é que acontece? Aí a pandemia se agrava, os hospitais não dão conta de atender a quantidade de doentes, e aí vai ser uma mortandade generalizada na porta dos hospitais, né? Vai ter gente morrendo em tudo que é lugar, porque não tem condição de dar atendimento. Ou seja, o limite ele é imposto para uma questão de sobrevivência. O limite ele é necessário para uma estratégia de sobrevivência e visando evolução, né? Visando que as coisas melhorem com o tempo. Mas, naturalmente, nós não somos seres que gostamos de limites. Porque, pelas leis da natureza, os limites são dados pelas nossas condições ambientais, competitivas, né, com outras espécies. Na época do primitivo, o homem ele não estava no topo da cadeia predatória. Pelo contrário, né, ele era mais uma das caças que existia, né? Existiam outros animais que estavam no topo da cadeia alimentar. Então eles eram predadores. Hoje não. Hoje o homem está no topo, né? O maior inimigo do homem é o próprio homem, porque as outras espécies que antes nos ameaçavam, né, outras, tipo leão, essas coisas assim, né, esses animais da savana, da África, esses animais hoje, os coitados, não têm a menor chance para se defrontar com o homem, né? Então, assim, a questão da sair de uma sociedade primitiva para uma sociedade patriarcal é um processo de evolução onde a sociedade, né, sai desse completo desregramento, como o Felipe destacou no início, e aí ele passa para uma nova fase onde as pessoas começam, a sociedade começa a entender que não tem que existir limites, certo? Tem que existir limites. Aí vem a questão do patriarcado, né, naquele momento. Bom, se nós temos que ter um certo limite, a gente não pode fazer tudo o que a gente pensa e quer, quem é que tem autoridade para impor esses limites? Para dizer o que pode e o que não pode? Aí é que entra a figura do chefe do clã, o chefe da tribo, o chefe da comuna primitiva, né? Aquela associação social mais básica que deu início nos primórdios aí da sociedade. É esse chefe que eles chamam de pai, né?
E a esse chefe que eles chamam de pai, institui-se toda uma lógica de organização social patriarcal. Aí nós vamos fazer uma alusão a uma questão que eu coloquei para vocês. E por que eles não chamavam esse chefe de mãe? E criava-se uma sociedade matriarcal. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Por que a sociedade, no processo evolutivo, valorizou a figura masculina como o líder, o chefe, o referencial, e não a figura feminina? Porque simbolizava a força. Isso, está associado com força, né? Porque primitivamente, quem é que estava no topo da cadeia primitiva, da cadeia alimentar, né? Era quem tinha mais força, ou mais velocidade, agilidade, não só para caçar, como para se defender das outras ameaças, né? Então, o que se chama de cadeia trófica, quem vai para o topo da cadeia é o mais qualificado, né? Para enfrentar as adversidades daquele ambiente, naquele momento histórico. Quem for o mais qualificado, e aí essas qualificações variam, pode ser força, pode ser rapidez, pode ser inteligência, perspicácia, uma série de situações que fazem com que esse indivíduo ou essa espécie se torne dominante. Certo? Porque do ponto de vista, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, do ponto de vista químico e físico, todos nós somos apenas partículas. E quando você almoça, né, você está ingerindo o quê? Átomos, moléculas, que vão se juntar aos átomos, moléculas do seu corpo para manter essa estrutura que é o seu corpo e a forma de vida que ele está estabelecida se mantenha. Não infinitamente, né, mas por algum tempo. No fundo, nós somos átomos, moléculas, partículas subatômicas, até onde a nossa ciência consegue enxergar, né? Isso é que nós somos. Ok? Então, os organismos e as espécies que têm uma melhor destreza, eles assumem o topo nessa cadeia. E aí, eles passam a usar os átomos e elétrons dos que estão abaixo, e não o contrário, né? Ele não passa a ser alimento, ele vai ser alimentado. A lógica da natureza é essa. Tá? Isso está claro para vocês? Alguém não entendeu o que eu quis dizer? Tudo certo, professor. Então, gente, pensem no seguinte, a figura do masculina na sociedade, ela foi estabelecida exatamente, primeiro, por esses critérios de força, né? E porque, queira ou não queira, independente das especificidades intelectuais do homem e da mulher, né, observa-se que uma das diferenças entre homem e mulher é a questão da força. E naquele momento primitivo, isso contava muito. Né? Isso contava muito. Portanto, a sociedade ela foi se organizando, né, as pequenas tribos, em função do líder. Tá? Isso não quer dizer que, em nenhum momento da história, alguma mulher, por outras qualidades que ela tinha, ela assumiu o papel de liderança. Isso não, tá? Mas, mesmo assim, essa sociedade, naquele momento, ela se transformou matriarcal. Mas, do ponto de vista histórico, isso não foi uma coisa ressaltada. Foi uma situação ou outra em que uma mulher se tornou a líder de uma tribo. Mas não era um processo padronizado, né? Então, a nossa história ela é muito feita de padrões. Né?
os padrões que realmente se estabelecem com maior força, com maior amplitude, são aqueles que a história registra com mais força. Isso não quer dizer que as situações menores não existam, elas existem sim, existem a todo momento. E essa coisa da sociedade hoje, né, está, no momento atual que a gente vive, discutindo cada vez mais o papel da mulher na sociedade, é fruto exatamente de um avanço e de uma mudança desses padrões que são milenares, né? Onde só o homem, na grande maioria das vezes, assumia um papel de liderança e de autoridade. Tá? Mas isso é um processo histórico. Mas ele está avançando. Agora, quando é que nós vamos ver uma sociedade matriarcal, assim, vamos assim dizer, né? De repente a mulher não só se iguala em termos de autoridade social, né, ao homem, mas ela transcende e passa a ser, e passamos a ter, tipo assim, digamos que de 200 países que nós tenhamos no mundo, 150 sejam presidentes mulheres. Né? Olha só. Agora existem mulheres presidentes aqui e acolá. Na história do Brasil, né? A gente teve uma presidente agora, depois de tantos anos aí de república, né? 1889 foi proclamada a nossa república, então depois de mais de 100 anos aí de república, é que uma mulher chegou à presidência da república. Tivemos um caso, mas não é o padrão, entenderam? Quem sabe um dia o Brasil vai ter aí muitos mais casos de mulheres presidentes, onde historicamente, aí sim, mas olha, nós tivemos muito mais mulheres presidentes do que homens, mas isso é um processo histórico. A gente só precisa entender como é que a sociedade vai se configurando, né, e se transformando ao longo do tempo dessas histórias. Okay? Então, a sociedade patriarcal era isso. Essas regras e esses limites eram dados por um líder. Tá? Esse líder poderia ser homem ou mulher, mas predominantemente, em termos históricos, das sociedades passadas, eles eram homens, masculinos, né? Eram os chefes de clãs, os chefes da tribo. Como os índios, a organização que tem, né? O cacique da tribo indígena, né? É um chefe, ainda é uma sociedade patriarcal, né? A organização das tribos indígenas. É sim. Bom, aí depois a gente vai para uma fase de civilização, né? Quem é que gostaria de falar sobre a civilização aí? O que é que vocês entenderam sobre civilização? Os colegas que ainda não participaram, né? Na casa de vocês, na família de vocês, é uma família patriarcal, matriarcal? Na minha casa, professor, é matriarcal mesmo, ó. Patriarcal, pois é. Isso é uma coisa interessante, uma característica interessante, porque hoje, com esse processo, né, da emancipação feminina, muitas famílias, a mulher é o pai, a mãe, né, é tudo ela que segura as pontas, né? Então, isso é muito frequente. Isso é muito frequente nas famílias hoje em dia. A mulher que segura as pontas do pai e da mãe. Na verdade, a minha família todinha, não só da de dentro de casa, dos avós também, os Sim, tios. e isso é. Porque é interessante como assim as mudanças elas vão ocorrendo e cada vez mais rápido, né? Porque na década de 60, 50, quer dizer, não faz nem 100 anos ainda, as famílias eram patriarcais, né? Era o homem que mandava, a mulher era só aquela figura decorativa dentro de casa,
para fazer filho, para criar filho, para cuidar, arrumar a casa. Quer dizer, isso aí tem uns 70 anos, né? 80 anos atrás. E isso ainda acontece muito. Muitas pessoas ainda têm esse pensamento, muitas. É como eu lhe falei, a mudança, ela não é assim, ela não ocorre maciça e integralmente, ela ocorre por fases e por ambientes, né? Tem sociedades no mundo que já estão muito mais avançadas do que a nossa. Mas não quer dizer que lá, mesmo elas estando muito mais avançadas, é 100%. É difícil ter 100% de uma característica, né? De uma estrutura social estabelecida. Sempre existem digamos assim, as variações. Né? Mas em certos locais do Brasil, né, por exemplo, principalmente quando a gente vai mais para o interior, essas tradições familiares, elas ainda são mais fortes. Quando você vai para os grandes centros metropolitanos, aí essas tradições, elas são mais flexíveis. Então, Mas, tipo existe assim, essa... eu moro no interior, mas lá é desse jeito, que nem eu lhe falei. É as mulheres da minha família que Sim, têm um sim, caráter mais sim. forte. Mas é o Felipe que está falando? Não, é o Robert. Robert, né? Mas eu sei, Robert, como eu lhe falei, sempre vai existir variações. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai analisar uma situação do ponto de vista social, a gente tem que delimitar, né, o espaço geográfico. Então, vamos pegar, assim, por exemplo, o município aí, Tomé Açu. Então, se a gente for analisar como é que é a estrutura familiar em Tomé Açu, a gente já tem que delimitar, né, o município, está aqui, delimitou o espaço geográfico, delimita o espaço temporal, ou seja, nós vamos estudar Tomé Açu no ano de 2021. Não, 2020, que já passou, né? Então, a gente delimita o espaço geográfico, o espaço temporal, e aí vai avaliar as famílias que estão lá. E aí, como é que a gente avalia as famílias? A gente vai exatamente fazendo... O ideal é fazer um censo, né? Sair pesquisando cada uma das famílias. Mas quando isso envolve dinheiro e tempo. E às vezes, quando a pessoa não tem muito dinheiro e tempo, ela vai partir para uma amostragem. Faz uma pesquisa usando uma amostra, e não toda a população. E aí você vai identificar a composição dessa sociedade de Tomé Açu. Composição como? Quantos por cento das famílias são patriarcais? Quantos por cento das famílias são matriarcais? Quantos por cento são mistas, né? Quer dizer, mista, vamos dizer, não existe essa diferença clara, né, entre autoridade paterna ou materna. Há uma divisão aí, não está claro isso. Então, você pode criar esses segmentos aí. E aí, quando você faz esse tipo de estudo, você vai avaliar as proporções, né? 50% é patriarcal, 30% é matriarcal, 20% é misto. É um padrão. Entendeu? Quando nós vamos analisar questões sociais, a gente não pode, não deve, melhor dizendo, partir daquele princípio de que se eu vejo que acontece isso, então isso pode ser generalizado. Não, não pode ser generalizado. É a minha percepção, é o que eu estou vendo aqui, nesse momento, mas eu não tenho uma visão ampla, como se fosse uma visão divina, onipresente, né? Eu vejo tudo, e eu não posso partir desse princípio que eu sou Deus, né? Que eu estou vendo tudo, ao mesmo tempo e agora. Eu tenho a minha percepção desse local, mas a realidade mesmo, ela é muito mais ampla que a minha visão. Entendeu? Então, toda vez que nós formos analisar questões sociais, a gente tem que saber delimitar essas coisas. Tempo, espaço físico, criar as categorias e aí fazer o estudo para verificar quais são as proporções das coisas. Tá? E quando eu me refiro a isso, por exemplo, nós temos aí o IBGE, o censo do IBGE. Ele faz as pesquisas, né?
e lá existem muitas estatísticas de vários, né, de todos os municípios brasileiros. Às vezes são falhas, né, não tem todos os dados que a gente gostaria, mas é um amplo estudo que se faz sobre a sociedade brasileira. Bom, então vamos para avançar. Na civilização, o que seria uma civilização? A gente saiu do primitivo, partiu para o patriarcal e agora vai para a civilização. O que seria essa civilização? Professor, eu Oi, entendo assim, que quem está civilização. falando? O Robert, é o Robert. Robert. Eu entendo mais ou menos assim, como se civilização, como é que eu posso dizer? Um grupo com regras, que pessoas têm de seguir regras, não podem fazer o que quiser. É mais ou menos Certo. isso. E qual é a diferença, Robert, porque no patriarcado também existem regras, né? Qual é a diferença das regras do patriarcado para as regras da civilização? Existe diferença nessas regras? Rapaz, é porque, tipo assim, professor, se você fizer algo de errado hoje, você vai ser punido mais rigorosamente, né? A sua visão, Professor, então, na sua visão, a diferença está na questão do rigor, né, da punição. É, Na civilização, as punições são mais severas. isso. Vamos lá. E aí, pessoal, vocês concordam com o Robert? Quem gostaria de falar? professor, Hum, eu acredito que, tipo assim, é o Felipe que está no, falando? é o Felipe. Eu acredito que no patriarcado, quem decidia, assim, por exemplo, as leis eram impostas pelo líder, né, como o senhor já falou. E eu creio que na civilização as pessoas expressavam as suas ideias. É. Bom, mas você acredita então, Felipe, que numa tribo, digamos, vamos pegar uma situação bem atual nossa, numa tribo indígena, o cacique não ouve os índios lá? Eles não fazem uma reunião e o índio tem o direito de dar a sua opinião sobre um assunto? Pois é, professor, foi isso que eu acabei de falar. Que, por exemplo, assim, na sociedade civilizada, Ah, eu creio que os líderes, eles tendem a ouvir a opinião uns dos outros, até porque é uma civilização. Eu acredito que certo. lá atrás, assim, quando o ser humano ainda não era civilizado, Ah, eu acredito que que somente a opinião do líder que valia. isso, muito bem colocado. Quando você tem uma figura, vamos lá, pegar a tribo indígena e você tem lá o cacique, né, o chefe da tribo, e a autoridade, ela é personificada, ela é uma pessoa, né, de carne e osso, tá lá, é aquele cacique, é aquela pessoa ali. Então, ele é a referência de autoridade e é dele que parte, né, digamos assim, a autoridade para estabelecer essas regras, esses limites. É claro que ele não inventa tudo, existe toda uma tradição, né? O índio, o cacique, ele teve pai, ele teve, quer dizer, outro que foi outro cacique, e assim sucessivamente, o avô, etc. Existe uma tradição. Mas tudo é muito personificado. Ele ali, aquele líder, ele é o digamos assim, né? Ele é o cara, né? Da autoridade. Certo? Ele tem tamanha autoridade que ele pode até ir, assim, de certa forma, ele pode mudar o que era uma tradição, ele pode dizer, não, agora a gente vai agir assim, porque eu acredito que agindo assim vai ser melhor do que a gente agir como a gente agia antigamente. Então ele personifica o poder, né, a autoridade, para estabelecer as regras e os limites. Entendeu? Pessoa.
Quando você tem uma civilização, aí a coisa toma um outro corpo, né? Na civilização, você tem aí o estabelecimento de regras e de limites feitos de forma institucional. Né? O institucional, o que é o institucional? A institucionalidade é a criação de regras e de órgãos, né? Órgãos que eu quero dizer são órgãos representativos digamos assim, de uma organização social, uma estrutura social juridicamente estabelecida. Juridicamente, que eu quero dizer é o seguinte: você tem um país, você pode ter uma monarquia, certo? Você pode ter uma estrutura que ela está juridicamente formalizada. E essa questão jurídica ela foi muito estabelecida principalmente a partir do Império Romano. O direito romano, eles criaram muitos códigos de contratos e eles estabeleceram muito isso. Olha, o que está no contrato, essas regras, essas leis, elas têm que ser obedecidas. Então, na civilização, a gente sai apenas de digamos assim, de uma condição de comuna primitiva, onde você tem lá o chefe do clã, e ele, a pessoa dele, é a pessoa da autoridade, e passa para um contexto muito mais de, olha, nós somos uma estrutura institucional. E essa estrutura institucional, ela pode assumir diversas formas. Pode ser uma instituição religiosa, como a igreja, pode ser uma instituição política, como um partido político, pode ser uma instituição produtiva, como uma cooperativa, Militar também, professor. pode ser uma instituição militar, como o exército, né? As instituições, elas vão se compondo, se formando de diversas formas. Mas tem uma coisa, uma instituição maior, que aglutina todas essas outras instituições menores. Eu falei, né? Igreja, exército, empresas. A família é uma instituição também. Então, qual é a instituição maior que aglutina isso? É o que se chama de Estado. Estado é exatamente a instituição maior que abarca todas as instituições, né, menores que vão se estruturando numa sociedade. E aí a civilização, gente, ela é feita dessas estruturas. Ela é formada assim. Numa comuna primitiva, você não tem essas divisões e essas institucionalidades todas. Você tem a figura do líder e ele dá as regras e as pessoas que participam daquela comuna seguem essas regras. E pronto. Tá? E ele é essa pessoa. Quando o líder morre, aí tem que botar um outro líder. E esse outro líder vai ser uma outra pessoa que vai ter outra cabeça. Né? Ele vai administrar segundo a cabeça dele. Numa instituição estatal, de Estado, né, você tem, a coisa muda, porque o novo líder, a gente tem aqui no Brasil o nosso presidente. Ótimo. Mas esse nosso presidente, ele não vai perder a presidência só quando ele morrer. O cargo não é vitalício. Ele só é líder por um determinado período. Por quê? Porque a regra maior, que é a Constituição, estabelece isso. Que ele tem 4 anos, né, para governar. E então, numa civilização, o líder, ele não é autoridade maior e plena. Ele é uma autoridade, mas ele não é a maior e muito menos vitalícia. Né? Certo? Numa civilização, o Estado, a instituição do Estado,
é a grande, né, digamos assim, autoridade. É o grande... É aquele, quando eu digo grande autoridade, é aquele que realmente vai estabelecer, né, as regras e os limites para a convivência daquela população dentro daquela sociedade. E aí, quando a gente associa isso, essa estrutura de instituições, a uma cultura, a uma língua, a tradições, a gente dá o nome de nação, né? Nação é exatamente essas afinidades que nós temos, culturais, linguísticas, tradicionais, que nos fazem sentir brasileiros, e não argentinos, e não bolivianos, e não europeus. É isso que nos alinha, né, como nação. Mas nós temos o Estado brasileiro, né? A nação brasileira, para vocês terem uma ideia, os judeus que foram, após a Primeira Guerra, né, eles foram expulsos do canto deles lá, do território que eles viviam, eles acabaram com o Estado, né, a instituição física, toda aquela estrutura de Estado, o governo que eles tinham, as várias instituições que eles tinham, mas eles ainda assim sobreviveram enquanto nação, ou seja, tinha judeu espalhado por tudo que é lugar no mundo, né, como ainda tem, mas eles eram judeus da nação, né, eles tinham uma nação, eles só não tinham um Estado, um território com as suas instituições, entendeu? E a civilização, ela abarca isso aí, o conceito de institucionalidade. Então, uma civilização, ela tem regras, sim, ela tem leis, mas tudo isso é institucionalizado. Não é personalizado como era nas sociedades primitivas. Tá? Ok? Agora tem, assim, situações de ditadores, né? Mas tem um ditador que... a figura do ditador, ele é uma autoridade, ele se impõe por uma força, né? Mas o Estado em si, as instituições, ainda existem. Porque um ditador, ele não consegue governar um Estado, hoje, um Estado moderno, sem as instituições. Não é como antigamente você administrar uma tribo, né, de indígena ou uma comuna que tem algumas pessoas e você administrar um território com milhões de pessoas. As instituições, elas são fundamentais, né? É por isso que o exército, ele é uma das primeiras instituições criadas, né? Porque quando a civilização foi se mantendo, para você fazer as pessoas obedecerem às regras, né? E para essa comunidade, essa sociedade se defender da invasão dos outros, a primeira coisa que tinha que se ter é um exército. Um exército tinha que ter um clã, né, um conselho de decisão para poder... Hoje é o que a gente chama de Congresso Nacional, mas antes era o clã, né, dos sábios, Então você tinha, assim, foi uma das primeiras instituições criadas no processo civilizatório. Bom, tá claro, gente, isso aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Vamos passar para o quarto ponto, então, que é o último estágio, né, da evolução, que seria a harmonia. O que é esse estado de harmonia aí, na visão do Fourier? O que seria esse estágio de desenvolvimento, né, pleno, onde se teria uma harmonia? Professor, eu acredito que nesse conceito aqui de harmonia seria onde a sociedade já estava completamente, tipo assim, evoluída, onde já havia civilização, que as pessoas, que as pessoas aceitavam
como eu posso falar? As ideias umas das outras, eu acredito que seja isso. E aí, gente, vocês concordam? É o Felipe, o Robert, quem está falando aí? É o Felipe. É o Felipe, professor. O que é que vocês acham? Uma harmonia, as pessoas aceitam as regras, né? Sem reclamar. É assim, Felipe, que seria um estado de harmonia, na sua visão? As pessoas aceitarem as regras numa boa. Não, tá tudo bem, a gente... Lockdown, ninguém pode sair de casa. Todo mundo, beleza, a gente fica em casa, sem problema. Isso seria um Não, estado não, de harmonia? Como é que é? até hoje a gente ainda não tem, a gente ainda não tem completamente harmonia, né? Porque nem todo mundo obedece às regras. Se Não, fosse por isso, sim. não havia. Não, isso, mas é exatamente isso que eu estou colocando. Se nós tivéssemos em harmonia, as pessoas aceitariam essas regras, é isso que eu quero dizer, não é isso? Foi isso que você quis dizer? Que se nós tivéssemos Não, harmonia, a gente ia aceitar as regras tranquilamente, numa boa? não, por exemplo, por isso mesmo a gente ainda não tem completamente harmonia. Mas se tivéssemos, vamos imaginar, se a gente tivesse em harmonia, o que é que seria? Aí eu sou o governador do estado e digo, olha, lockdown, todo mundo em casa, ninguém sai de casa. Se a gente tivesse em harmonia, o que é que aconteceria? O que é que você diria? Ah, a gente ia obedecer, né? Tá bom, tudo de boa e pronto. E aí, gente, vocês concordam com o Felipe? Professor, é tipo assim, Cacete, só tu fala de gracinha. eu acho Vocês que não, concordam? professor. Eu também acho A que Lara, não. Lara, tu acha que não, Lara? Oi. Saiu da toca, Laura. Ô, A professor, Lara eu fala, acho. fala, fala, mas aqui na aula ela fica caladinha, só Não, observando. professor, eu tava esperando o meu. Professor, eu acho que haveriam muitos debates sobre. E na questão do lockdown, por exemplo, as pessoas iam entender que seria melhor para elas estar em casa nesse momento, entende? Então, acho que depende do contexto. Então, o estado de harmonia, Lara, pelo que eu estou entendendo, você quer dizer que as pessoas seriam mais conscientes Sim, elas do seriam mais conscientes. benefício de seguir as leis, as regras. Sim, É isso? sim. O que seria melhor para elas e para as outras pessoas também. Isso, elas teriam uma consciência coletiva maior, não é isso, Lara? Sim, sim. E aí, gente, vocês concordam com a Lara? Eu concordo. Pô, professor, era exatamente isso que eu ia falar, que seria Também por um bem concordo maior. com ela. Ah, sim. Então, Acho que Depende teria, de digamos cada que uma peça. sociedade. sim. Pode falar. Sociedade mais empática, que se ia colocar no lugar dos outros, sabe? Pensar não só nela, mas na outra pessoa. Qual ia ser a Sim, consequência daquilo para ela? no caso, Sim. daria oportunidade iguais para todo mundo. Porque, querendo ou não, não temos oportunidades iguais. Sempre a pessoa que é da elite vai, né, ser mais. Entendeu, né? Vamos lá, peraí. Vamos discutir esse ponto aí da questão das igualdades aí. Arielson Teixeira. Deixa eu só anotar aqui, porque eu não perder a participação de vocês. Então, vamos lá. Era tão bom se na prática fosse Como é que igual é? na teoria. Ia Isso, ser bom se na prática fosse igual à teoria. isso, olha, Maria Eduarda está dando um ponto aí interessante para a gente debater, né? Porque já a gente falou então que, acho que foi a Emily que disse que numa sociedade harmônica nós teríamos oportunidades iguais, né? E as pessoas sendo conscientes, pensando no coletivo. E aí a Maria Eduarda já coloca uma situação, mas peraí, isso aí seria bom se fosse assim. Ou seja, estou entendendo aqui que a Maria Eduarda quer dizer o seguinte: isso na teoria é muito bonito, mas na prática a coisa é de outro jeito. É isso, Maria Eduarda, que você quer dizer? Sim, principalmente em questão do lockdown. Todo mundo fala não, porque é certo, porque é isso e aquilo, mas tem pessoas que dependem muito do geral, entendeu? De não ter o lockdown e por muitas das vezes não respeita o lockdown por necessidade ou algo do tipo e acaba
prejudicando o resto das pessoas, né? Que tá saindo, vai estar desrespeitando e vai estar prejudicando outras pessoas. Mas ele necessita disso. Então já se torna uma sociedade que não existe harmonia, mas por necessidade própria. Então, o que realmente ocorre na nossa sociedade é muito mais a questão do egoísmo do que do altruísmo, né? No altruísmo, Sim, você pensa na principalmente coletividade, você quer beneficiar os outros, etc., né? Você faz o bem sim, sem olhar quem, no altruísmo. Já no egoísmo, não, você faz o bem é para você, né? Você quer o bem para você e os outros, cada um que dê seu jeito aí. sim. E aí? E E aí? professor, um amigo meu, uma vez, ele disse que ele sabia que ele estava com Covid, só que ele não usou máscara, saía para os cantos normal, por simplesmente não gostar de usar máscara. E isso é uma atitude de egoísmo, entendeu? Ele não estava sentindo Exato. sintomas e tal, mas ele É estava uma, com Covid, é e uma ele falta de sabia disso. consciência dele. Como é que é? E- Auriexon. Como é que é? Sim, é uma falta de consciência dele, porque ele sabe que ele pode estar afetando alguém além dele. Ele já está se prejudicando, ele sabe que vai prejudicar outra pessoa, mesmo assim não toma nada para resolver esse problema. Continua fazendo a mesma burrice sem pensar nos outros, entendeu? E não tendo consciência do que o mal que ele está causando para as outras pessoas. E A o pior consciência. é que quem se afeta mais são as pessoas de risco que tiveram contato com ele, que vão parar na UTI e acabam morrendo. As vítimas, né? Da inconsequência, não é isso? Tem alguém querendo Sim, entrar isso em tudo fala? demonstra que a sociedade precisa de muita coisa ainda para se tornar, como é o nome? Harmônica, né? Na visão Ter do harmonia, Charles Fourier, né? harmônica. Isso. Esse é o ponto, né, gente? E olha só, nós estamos discutindo essas questões sociais de Fourier porque isso são os primórdios do cooperativismo, entendeu? Então, vejam bem, quando a gente pensa em cooperativismo, e aí eu falei para vocês na primeira aula, cooperativismo é uma instituição econômica, né, e social que parte do princípio que as pessoas vão se irmanar em prol de um benefício comum para eles. Ou seja, a visão do cooperativismo, ela parte da premissa que as pessoas que estão ali na cooperativa, elas tenham consciência de que o bem maior é para a cooperativa, porque se a cooperativa prosperar, os cooperados prosperam juntos. E não o de que cada cooperado ali vai querer se beneficiar ao máximo da cooperativa para ele sair ganhando. Estão entendendo, assim, percebendo o Pensamento link coletivo, não entre o pensamento egoísta. cooperativismo e a sociedade? O dilema que é as pessoas não serem egoístas e serem mais coletivistas? Oi, pode falar. Oi, pessoal, pode falar. Olá. Pode continuar, professor. Acho que o áudio dele parou de. Eu acho A que gente, ele. Não sei. Oi, Robert. Fale, Robert. não, eu só quero dizer que a gente entendeu sim. Então vejam bem, esse é o nosso dilema da nossa civilização. Ser egoísta ou ser coletivista, né? Ou altruísta. E, professor, eu acho que o egoísmo tá mesmo, sabe, é uma parte primitiva da pessoa, sabe? Todo mundo tem. Sim. O Freud já classificou, nós temos o ego, o id e o superego, né? Então, não tem como, o ego sou eu, o que é que me identifica como pessoa, né? Eu tenho a minha identidade, vocês têm a identidade de vocês. A gente não quer dizer que não entendam o egoísmo como se fosse uma coisa do mal, satânica, etc.
Egoísmo é apenas a identificação da minha condição individual. Eu sou um indivíduo e eu tenho a minha identidade pessoal. O que nós estamos falando aqui é sobre o seguinte: bom, mas eu não vivo sozinho no mundo. Tem o meu ego e tem 7 bilhões de egos aí no mundo também. E eu não sou independente ou autossuficiente. Eu preciso dos outros em algum momento para eu poder subsistir. Para eu vestir, para eu morar, para eu me alimentar, para eu me transportar. Eu preciso dos outros. Eu não faço tudo isso que me abastece sozinho. Então, a questão é, bom, mas qual é a minha relação com os outros? Se os outros também têm o ego deles e têm também as necessidades deles, e aí vem a questão econômica fundamental. A farinha é pouca, não tem pirão para todo mundo. Como é que a gente vai dividir essa farinha? A gente vai dividir, quem chegar primeiro pega a maior parte, ou a gente vai ter uma outra forma de tentar mitigar, amenizar o problema da escassez dos recursos? Para quem tem mais necessidade. A questão é o seguinte, só que tem um detalhe. Aí a questão dos egos, essa é a questão fundamental. Os recursos são poucos, mas são poucos assim, né? Relativamente à demanda, claro, né? Os recursos são escassos, eles não existem numa quantidade ilimitada para atender a todas as necessidades. Eles são escassos, quantidade limitada. Então, qual é o critério que a sociedade e eu individualmente, né, vou adotar para tentar enfrentar essa situação da escassez? Isso é um problema econômico fundamental. Quando você diz assim, olha, a gente dá, então, digamos que existem, né, milhões de pessoas precisando se alimentar, então vamos alimentá-las com farinha, mas não tem farinha para... Se a gente pegasse 7 bilhões de pessoas, digamos que as pessoas só se alimentassem de farinha. Tem 7 bilhões de bocas, e elas precisariam aí de, digamos, 1 quilo de farinha. 7, sei lá, bilhões de quilo de farinha. Mas não tem 7 bilhões de quilos de farinha no mundo. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente distribui isso? Como é que faz para... Dá meio quilo para cada um. Pois é, aí mas o detalhe é o seguinte, esse aqui vamos dizer assim, o ponto, né, nevrálgico da situação. Se você, para se alimentar, você precisasse consumir 1 quilo de farinha, se você dá meio quilo de farinha para cada um, significa dizer que o seu organismo, sua estrutura, né, das suas células, das suas moléculas e tal, ela vai começar a funcionar pior. Ou seja, a sua condição de existência vai degradar. Esse é o detalhe da alimentação. Isso eu estou falando de uma situação bem, bem simples, assim, né? Porque a alimentação é uma coisa bem mais complexa, balanço nutricional, essa coisa toda. Mas está simplificando. Eu quero apenas dizer o seguinte: se você dá meio quilo para uma pessoa, só concluir aqui o raciocínio, se você der meio quilo de farinha para uma pessoa e você precisa consumir 1 quilo, significa dizer que você e essa pessoa, digamos assim, vão viver 10 anos menos na vida de vocês. Então, por isso que o senso de coletivismo é um senso altruísta. Você tem que estar disposto a se doar para o outro, porque você vai se sacrificar. Se você quer ser altruísta, você se sacrifica pelos outros. Você abre mão de ter algum privilégio, algum benefício, né, para si e prefere transferir esse benefício para os outros. Esses são os dilemas, gente. Se o nosso mundo tivesse abundância plena, não faltasse nada, alimento, ninguém ia ter por que ficar brigando por nada. Tudo seria abundante. O problema todo é que não é. A realidade é escassa. E ela é volátil, né? É muda. Hoje, a pessoa mais humilde,
que vive numa favela e tudo, ela tem uma TV em cores, ela tem um celular. O cara que era mais rico no Brasil na época, na década de 1940, 50, não tinha essas coisas que tem em qualquer casa simples, humilde hoje, na periferia. Muda muito o padrão de bem-estar social. Entendeu? Então, o dilema da sociedade é exatamente a gente ir para o estado harmônico que o Fourier queria colocar. Era isso aqui, olha, nessa sociedade harmônica as pessoas vão evoluir e aí elas não vão mais entrar em conflito. Não é só essa questão de seguir as regras, né, seguir as leis. Vai ser uma questão também de dizer o seguinte, olha, dentro dessa, eu acho que foi a Emily que falou, né, de oportunidades iguais, a sociedade harmônica, ela vai procurar privilegiar a coletividade. Só vamos priorizar as ações que tragam benefícios para a coletividade. Porque a coletividade estando melhor, nós, individualmente, também vamos nos beneficiar disso. Essa seria uma síntese da visão do Fourier de uma sociedade mais harmônica. Agora, um ponto que eu quero colocar para vocês é essa questão de oportunidades iguais e igualdade. Vocês acreditam que nós podemos evoluir para uma sociedade igualitária? O que significa oportunidades iguais? O que significa igualdades individuais para vocês? O que vocês entendem por isso? A primeira coisa que vem na minha cabeça é a de homem e mulher, a diversificação de salário. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, para fazer o mesmo trabalho. Isso seria um exemplo de oportunidades iguais ou de igualdades individuais? Da primeira coisa que o senhor falou. Oportunidades iguais? Isso. Oportunidades iguais seria, em termos de trabalho, né, como a Thalita tá falando aí, é o seguinte... É Maria Eduarda. Mas está aparecendo aqui a luzinha da Thalita. É a Maria Eduarda? Não, foi porque eu liguei o microfone ao mesmo tempo que ela, professor. Ah, tá. Desculpa. A Maria Eduarda. Então, veja bem. Digamos, então, tem um emprego de professor numa escola e está lá um candidato masculino e uma candidata feminina. Oportunidades iguais é o seguinte, eu sou o dono da escola. Não interessa se é homem ou mulher que vai ocupar o cargo de professor. Me interessa o seguinte, eu quero um profissional que tenha domínio do conteúdo, que saiba cumprir com as regras, né, dos horários de trabalho, os planejamentos de aula, e que entregue tudo no prazo, ou seja, eu quero eficiência, eu quero que a pessoa seja um profissional que cumpra as suas tarefas direitinho. E aí eu vou fazer uma seleção. As mesmas perguntas, as mesmas questões sobre isso, sobre organização, sobre planejamento, sobre conhecimento do conteúdo, eu vou fazer a mesma prova para eles, eu estou dando a mesma oportunidade para eles. Um critério único, igual, e quem se sair melhor na prova vai ser o que eu vou escolher. Aí você pode questionar, mas professor, a prova é muito relativa. Claro que é relativa, mas eu estou dando uma oportunidade igual para eles. Vocês já viram aquela história de time de futebol que o cara vai jogar e perde a partida e diz, mas estava chovendo, o gramado estava pesado, não sei o quê. Sim, mas era para os dois times, não era? Ambos tiveram a mesma oportunidade. Ambos tiveram a mesma oportunidade. De tomar a decisão certa. Um time rende pior na chuva do que o outro, paciência, mas a oportunidade, o campo era o mesmo para os dois. Entendeu? Professor? Isso é uma questão de oportunidades, isso é uma questão de, só para concluir o raciocínio, isso é uma questão de oportunidades iguais. Agora, igualdade individual é uma outra situação. Tá? Igualdade individual é uma coisa... Vocês acham que é possível? O que te faz feliz, Emily? O que te faz feliz, Lara?
Felipe, o que dá bem, faz feliz no sentido de bem-estar de vida, né? Você se sente bem com isso. Você acha que é a mesma coisa que o Felipe, né? O bem-estar do Felipe é o mesmo bem-estar da Emily, da Lara, da Maria Eduarda? Vocês acham que essas coisas podem ser igualadas? Igualdade individual? Se eu der um salário de 10 mil reais para você, Felipe, para você, Lara, e para você, Emily, vocês acham que vocês vão ter o mesmo nível de bem-estar? Acham que vão ter a mesma condição de igualdade porque vocês vão ter a mesma sensação de bem-estar, ganhando o mesmo salário? Acredito que sim. Porque tipo assim, eu tava pensando aqui. Sobre essa igualdade que eu falei uns minutos atrás, sobre a questão também dos estudos, é uma coisa que eu penso bastante. Porque esses tempos, eu tava vendo vários vídeos dessas pessoas, desses adolescentes que ficam gravando TikTok, dando dica de estudos, essas coisas assim. E muito deles tem uma condição financeira muito boa que eles não precisam fazer absolutamente nada, só se dedicar naquilo. Enquanto eu sei que a realidade de muitos não é assim. Por exemplo, as pessoas periféricas. Elas precisam trabalhar, elas precisam fazer outras coisas. Então, uma pessoa que passa absolutamente o dia todo se dedicando, tipo, só nos estudos, vai concorrer com uma pessoa que tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que passar não sei quantas horas de ônibus para poder chegar na sua casa. Ela não vai ter a mesma oportunidade igual. A oportunidade, sim. Eu esqueci agora. Então, enquanto você se lembra, eu vou complementar aqui. A oportunidade igual, Emily, é uma coisa. A concorrência, as condições de concorrência iguais, é outra coisa. Você está colocando, quando você diz que uma pessoa é de uma família, né, de classe média alta, que tem o tempo dele só para estudar, e um outro que é de uma classe baixa e precisa sair para trabalhar, tem outro tempo, essas pessoas estão com uma diferença de concorrências iguais. Mas a oportunidade, se elas forem fazer a mesma prova, nas mesmas condições, no mesmo ambiente, mesmas condições que eu digo assim, todo mundo na mesma sala, né, no mesmo ambiente, nas mesmas condições, a oportunidade é dada igualmente. Agora, as condições de cada um de competir são diferentes. Mas, professor, não seria injusto? Não, minha querida, sabe por quê? Aliás, eu vou te responder fazendo uma reflexão. Onde é que você enxerga na natureza coisas completamente iguais? Imagine que existisse uma Emily Moreira gêmea. Você tem alguma irmã gêmea? Não, né? Mas imagine não, só a irmã que você tivesse... Mas imagine que você tivesse uma irmã igualzinha a você, essa gêmea, né, univitelina, essa coisa que sai igualzinho. Você acha que a sua irmã gêmea seria igual a você? Chegando, né, desde toda essa trajetória de vida, você acha que ela seria igual a você? Não. Igualzinha, ela seria parecida com você. Semelhante em alguns aspectos, mas jamais igual a você. Mesmo vindo da mesma família, criada no mesmo ambiente, crescendo nas mesmas condições. Não existe na natureza nada que é igual a outro. Isso é da lei da natureza, é das condições com que as estruturas são formadas. Não se consegue... mas tem a Dolly, a gente fez uma cópia, mas a Dolly é uma cópia em termos de estrutura molecular orgânica, mas ela não é... O funcionamento da Dolly não é o mesmo funcionamento da ovelha que deu origem, né? O clone não é o mesmo comportamento da origem, da matriz. Porque cada vivência é um fenômeno que diferencia todos nós. Se eu colocasse todos vocês, numa mesma sala, dessa mesma aula, no mesmo horário, nas mesmas condições, no final do dia, vocês teriam diferentes formas de aprendizagem. Porque isso é da natureza. Não existe igualdade em nada na natureza.
tudo é um eterno, é um caldeirão em ebulição. Os processos químicos e físicos, eles vão evoluindo e vão se alterando e vão mudando. Essa ideia que nós criamos na sociedade de sociedade igual é uma ideia que não é natural, que não encontra paralelo nas leis da natureza. Até alguns ditadores, vou dar o exemplo do Hitler, ele queria criar uma raça pura, né, uma raça ariana, e até, de certa forma, existem até alguns experimentos científicos, você já pode colocar um chip na cabeça das pessoas e, de repente, fazer as pessoas tipo robô. Um robô, sim. Um robô é uma coisa que você pode fazer igual. Você programa um computador, aí o computador, praticamente, o que um vai operar, o outro vai operar, dentro daquela mesma configuração. Mas isso é uma máquina, uma estrutura onde você criou ali as condições. Eles não são exatamente iguais, eles vão ter diferença de performance de milésimo de segundo, alguma coisa, mas é muito mais próximo. Então, essa ideia de igualdade que a gente, né, que tanto se fala na sociedade, é uma coisa que na natureza, um fenômeno que na natureza nós não observamos. Tá? Então, no caso, a gente não... Os governantes não teriam que dar equidade, que é diferente de igualdade, que no caso seria oportunidades diferentes, como o exemplo que eu citei. Diferentes ou iguais? O que é que você quer? Você quer oportunidades diferentes ou iguais? Iguais, mas no quesito de... Tá, todo mundo tem uma vivência diferente, mas no caso dessa pessoa periférica, poderia ter, não sei, uma bolsa, um auxílio. As cotas de universidade é uma forma de tratar os desiguais de forma desigual, dando oportunidades desiguais. As cotas de universidade é uma situação assim. Os governos, né, o governo adotou esse critério de, bom, exatamente dentro dessa linha, já que tem alunos que têm que sair trabalhando desde cedo, não pode estar em casa, né, porque a família tem uma renda mais baixa, etc. Então, vamos dar oportunidade desses alunos, já dar uma cota para ele entrar na universidade, porque ele não está na mesma condição de concorrência que os outros que têm a classe média alta, que tem tempo só para estudar, que pagam os melhores cursinhos, etc. Isso é uma forma que os governos encontraram, alguns governos, né, de fazer isso. Entendeu? É uma situação. Agora, se você questionar para mim, olha, isso é certo ou errado, aí eu vou dizer, depende de qual resultado você quer ter. Se você quer ter, se a sua priorização for dizer, não, então a gente precisa colocar mais alunos que têm menores chances de entrar na universidade, beleza, isso é uma forma de fazer inserção de alunos, né, que têm menos condições para estudar, para se preparar, para entrar na universidade. Beleza, ok. Agora, se você perguntar sobre a ótica e a questão da educação, se um aluno que está menos preparado, ele entrar para a universidade por causa de uma condição social e econômica dele, e não por causa de uma questão que ele fez uma prova, apesar de ser igual ao outro, mas ele teve um critério de seleção diferente, mais um critério mais suave, para ele poder entrar. Esse aluno, ao entrar na universidade, ele vai ter um bom rendimento, a ponto de sair um profissional, e esse profissional vai prestar um bom serviço para a sociedade? Se isso acontece, ótimo, perfeito. Aí é o ponto de vista social, pensando no coletivo. Agora, se você pensar apenas naquela questão da classe, da categoria, de botar mais alunos, né, de baixa renda na universidade, mas esses alunos, infelizmente, não é porque eles entraram na universidade que eles vão mudar a realidade socioeconômica deles. Eles vão ter que continuar trabalhando e fazer faculdade, trabalhando e fazer faculdade. Aí isso tudo compromete, vocês sabem disso, né? Muitos de vocês têm que ralar e estar estudando, e é um negócio... A minha vida toda, diga-se de passagem, é estudo e trabalho. Desde os 15 anos, essa é a minha vida. Agora, se eu pudesse ter todo o tempo para estudar, eu teria muito mais condição de performar nos meus estudos? Claro que eu teria. Mas eu tive que fazer das tripas coração para poder dar conta do resultado. Então, quer dizer, se no final das contas
o interesse é beneficiar a sociedade, você tem que avaliar se essa política vale a pena. Agora, se no final das contas você quer fazer apenas uma política social, porque a maior parte do eleitorado são pessoas de baixa renda, e se você faz esses programas, você politicamente ganha bônus e ganha votos, e depois não se vai avaliar se o aluno realmente está se preparando bem, aí a sociedade se lasca nessa história. Tudo tem que ser avaliado, qual é o resultado e qual é a ênfase que você quer dar numa política. O seu interesse é individual, egoísta, de botar uma pessoa de baixa renda na universidade, sem se preocupar se ela vai se tornar um bom profissional, ou o seu interesse é coletivo, em botar essa pessoa de baixa renda na universidade e fazer com que ela, mesmo com as dificuldades, ela sim se torne um bom profissional para a sociedade se beneficiar, o interesse coletivo. Foi uma pergunta? Não, é a reflexão, né? sim. Tudo eu estou colocando para vocês. Porque imagine se você é governadora, você é presidente da República. Qual é a política que você quer? Qual é o teu foco? É no benefício da sociedade ou é no benefício eleitoreiro, sem se preocupar com a sociedade? Ou o melhor dos mundos, conjugar os dois, né? Fazer o eleitoreiro, porque não é pecado um político desenvolver uma política que lhe traga bônus eleitoral. Isso não é pecado. É natural. Agora, o problema é o cara só pensar nesse bônus e não se preocupar no benefício da sociedade. Aí é que está o pecado. O cara só está pensando, aí entra a questão, no egoísmo e não no coletivo, no coletivismo. Entenderam a lógica, gente? Assim, essas reflexões que eu estou colocando para vocês, não é para dar a receita de bolo e dizer esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Eu estou apenas contextualizando com vocês e fazendo com que vocês reflitam sobre certos conceitos que são muito disseminados na sociedade, mas as pessoas não param para pensar o que é que significa isso. Isso vai beneficiar o eu ou todos? Quem é que vai sair beneficiando? Porque eu falei, gente, não tem recursos suficiente para todos. Então, como é que a gente vai administrar isso? Como é que a gente vai racionalizar essa escassez? Essa é a reflexão que todo mundo tem que fazer, seja dentro de uma cooperativa, seja dentro da sua casa, o orçamento familiar, seja o presidente da República, quando ele vai alocar o orçamento lá e gastar o dinheiro público. Todos nós precisamos lidar com esse problema da escassez e pensar nisso. Como é que a gente vai fazer? Oi. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. O senhor assina a sua opinião pessoal? Se o senhor não quiser responder também, não tem problema. Mas o senhor acha que... O senhor é a favor das cotas ou não? O senhor acha que não adianta de muita coisa ou depende do caso, na sua opinião? Eu sou um economista e a minha formação toda de economia é uma formação de racionalização. E, de certa forma, eu até respondi para vocês. Eu diria o seguinte, se você pega um aluno, faz essa política da cota e bota um aluno de baixa renda na universidade, mas você vai dar condições desse aluno sair um bom profissional, para esse aluno poder, assim, ter melhores condições de se inserir no mercado de trabalho e fazer um trabalho bom para a sociedade, eu sou extremamente favorável a essa política. Agora, se você quer botar um aluno de baixa renda, só porque ele família, dá voto, não sei o quê, aí bota o cara dentro da universidade, e depois que ele sai da universidade, agora te vira nos 30. Eu já ganhei meus votos, eu já me elegi, e se você vai ser um bom profissional ou não, isso é problema teu e da sociedade. Aí eu sou contra. Eu só sou a favor de coisas que geram impacto positivo para a sociedade. A minha ênfase é o coletivo sempre. Se for para botar você na universidade, você não sair uma boa profissional, botar por intermédio de uma cota, eu não sou favorável a isso. Mas se for para botar você para se tornar uma boa profissional e prestar um bom serviço para a sociedade, eu sou a favor. Agora, isso tudo, Emily, envolve recursos, envolve gestão. Não é só teorizar, como eu estou fazendo agora. A gente tem que criar as condições. Certo? Tem que criar as condições para que isso possa ser realizado. E, para isso, você tem que ter indicadores de avaliação de resultado. Agora, você já ouviu falar de alguma instituição, pública ou privada, que faz avaliação do impacto dos alunos que ela forma no mercado?
quantos alunos estão empregados, o que é que eles agregam de valor para a sociedade, o que é que mudou na realidade socioeconômica deles, da família deles. Você já viu algum indicador desse? Eu, Não. particularmente, nunca vi. Então, se você não avalia o resultado, Emily, de uma coisa, como é que você vai estabelecer um critério de juízo de valor se você não sabe o que se é bom ou negativo? Só porque, mas eu vi um colega meu que se formou e hoje ele é isso, ele é doutor disso, ele é engenheiro daquilo. Um colega, você pega um caso, um exemplo e quer generalizar? Porque é isso que se faz. O marketing, a propaganda. Quando você tem um aluno em qualquer instituição, que o camarada, muito mais pelo esforço dele, talento dele, ele galgou uma posição de destaque na sociedade, aí todo mundo vem, olha, esse aqui estudou na escola, da minha escola, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Só marketing. E os trocentos outros, que é que está acontecendo? Foi o que aconteceu com esses trocentos outros alunos. Isso é marketing. É só para interesse próprio, egoísta, de se promover. Ficou clara a minha posição? Sim, professor, Assim, muito clara. eu não concordo tanto, mas acredito que eu vou pesquisar mais sobre. E quem sabe, assim, quando a gente tiver a oportunidade de estar presente, a gente converse sobre isso, né? Porque, exatamente, isso é fundamental, a gente refletir, né? Mas uma coisa é a gente teorizar, né? E achar, acho que foi a Maria Eduarda que falou nessa coisa de teoria, uma coisa prática é outra. Outra coisa é quando a gente teoriza, porque a teoria não é ruim, a teoria ela é fundamental para você planejar e vislumbrar um cenário, um horizonte futuro, mas você precisa entender como você vai fazer isso se tornar realidade. Então a gente precisa sempre, gente, se municiar de teoria e de mecanismos para fazer a coisa acontecer. Professor, mas não tenho garantia de que os mecanismos que eu encontrei vão se dar certo. Tudo bem, mas você tem que pelo menos apresentar mecanismo. Porque do futuro a gente não tem certeza de nada, gente. A gente tem muita expectativa, né? Muita especulação, mas certeza absoluta ninguém tem sobre o futuro. O que eu quero dizer é que, exatamente para vocês, sempre que vocês forem criticar uma situação, vocês deveriam apresentar uma teoria ou uma ideia alternativa e o mecanismo para que isso acontecesse. Porque se você não é capaz de apresentar o mecanismo, você vai ficar enquadrado só naquele campo dos idealistas, as pessoas que querem um mundo melhor, que querem tudo mais bonito, mais florido, etc., mas não sabem como fazer isso. Então, assim, eu acho que quando a gente não está disposto a se comprometer realmente em transformar algo, a gente só escuta e fica observando, né? Temos duas orelhas, então vamos lá, bota as orelhinhas para funcionar e fica escutando, não abre a boca. Porque para abrir a boca para falar por falar, não vai contribuir no final das contas, né? Então, a reflexão é fundamental. E esse meio da escola, né, é um meio que a gente tem que discutir mesmo, é para a gente refletir, a gente discordar, mas a gente tem que apresentar soluções. Só ficar dizendo, não, eu sou da ideologia A, não, eu sou da ideologia B. Aí fica só nessa lenga-lenga, e o mundo aí está girando, e as coisas estão acontecendo, as dificuldades, as crises, e a gente fica numa lenga-lenga, não, o meu mundo é melhor, não, o meu mundo é que é melhor, essa coisa é tudo perda de tempo. Eu, pelo menos, não entro nessa não, gente. Eu vejo que a coisa está descambando para esse lado, eu parto para outra. Bom, meus queridos, eu acho que por hoje, a gente pode encerrar a nossa aula. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? E aí a gente continua, nós temos aula na quarta-feira, não é isso? Porque na passada foi o 21 de abril, né, feriado. Mas quarta-feira a gente fecha o nosso questionário e na segunda-feira a gente já parte para o outro texto. A palavra está com vocês aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tudo Não. certo.
E outro detalhe, vocês estão autorizados a discordar de mim, viu? Não tem problema. Fiquem. Pelo contrário, aqui nós estamos fazendo um processo dialógico e dialético de reflexão sobre as temáticas, tá? Então, até a Professor, próxima. em Um abraço. relação à atividade de 4 que você passou, Oi? Como é que é? em relação a essas atividades de 4 questões que você passou. Pois é, nós já debatemos a primeira, hoje. Entendeu? Você viu o nome de vocês aqui anotado? Quem participou aqui? Tá vendo aí? Tá na tela de vocês o nome aí das pessoas que participaram? Estão vendo aí na tela? Tá aparecendo? Ok, professor. Sim, Então, tô aqui, vendo. então os alunos que estão participando aqui já estão recebendo a sua pontuação. Aí vão as questões, a gente vai vindo questões, e todo mundo vai ter a sua oportunidades iguais de participação. Quem não quiser participar, é um direito que lhe assiste, mas também, evidentemente, não tem ponto, né? Natural. Ok? Outro detalhe da nossa atividade é vocês entregarem a resposta numa capa, né? Um trabalho. Digitem e tal, manda por e-mail. Ô, Esse nosso professor, grupo. Oi? só para perguntar, um trabalho por grupo ou cada pessoa vai ter que mandar o seu individual? Não, um por grupo. Ah, Um tá bom. trabalho por grupo. Tá legal? Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Vou colocar isso aqui lá no nosso canal do YouTube. E aí, se vocês quiserem revisar, vai estar lá disponível. Tá certo? Quiserem colocar alguma questão lá, vocês estudaram, leram coisa lá, bota lá no canal, eu respondo lá. Não vai ser o nosso bate-papo aí, nosso ambiente de bate-papo lá. Tá legal, gente? Até quarta, então. Até. Falou, Tchau. professor. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.